Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. Várias doenças associadas ao envelhecimento, como, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, alguns tipos de diabetes, câncer, elas são chamadas de multifatoriais, ou seja, elas surgem devido a um conjunto de fatores. Entre esses fatores, existe um que é pouco conhecido, que é o acúmulo de mutações no DNA mitocondrial. Uma pesquisa desenvolvida no Departamento de Genética e Evolução da UFSCar, que foi recém-publicada no periódico Autophagy, traz indicações importantes de como esse acúmulo acontece, e isso pode ajudar a compreender melhor essas doenças e também na busca por prevenção e tratamentos que sejam mais eficazes. Hoje eu converso aqui em Ciência UFSCar com Marcos Chiarati, que coordenou essa e outras pesquisas sobre o tema e fala não só dos resultados, mas explica também os conceitos básicos envolvidos, desde o que é a mitocôndria, como ela surge, o que é o DNA mitocondrial, de onde vêm as mutações e outros assuntos. Marcos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, conversar agora aqui no podcast Ciência UFSCar sobre a sua pesquisa e particularmente esse resultado mais recente. Para a gente começar, eu gostaria que você situasse um pouco o problema, né, a sua questão de pesquisa, essa relação. Bom, primeiro, o que é o DNA mitocondrial? A gente aprende isso na escola, mas eu acho que é interessante recapitular. E aí, essa relação do DNA mitocondrial com as mutações e o que essas mutações acarretam. Eu sei que são dois grupos de doenças que a gente pode falar. Então, se você puder apresentar esse primeiro contexto aí da pesquisa de vocês. Bom, Mariana, obrigado pela oportunidade, é um prazer trazer aqui esse assunto que tanto a gente é apaixonado. Eu vou começar na mitocôndria, né? A mitocôndria, ela, de acordo com a teoria evolutiva mais bem aceita, a mitocôndria, ela foi incorporada numa célula que já tinha pelo menos um vestígio de núcleo, então a gente já pode chamar de eucariótica, né? E essa célula, a eficiência na produção de energia demandava, né, outras estratégias além da glicólise, que havia mais simples de obtenção de energia. E aí a mitocôndria foi incorporada a uma célula já com um núcleo, né? E o que é a mitocôndria? A mitocôndria nada mais é do que um outro organismo. E esse organismo, obviamente, tinha o seu próprio DNA. Com o tempo, esse DNA foi perdido ou transferido para o DNA nuclear da célula hospedeira, né? E a mitocôndria, essa outra bactéria que foi englobada, incorporada, ela foi se especializando em algumas funções mais específicas, dentre elas, a que a gente melhor conhece a mitocôndria, que é a produção de energia. E aí ela manteve um DNA próprio, que hoje ele é mínimo, né? Realmente produz as proteínas essenciais. Existem várias teorias que justificam a presença dele dentro da mitocôndria, porque ele não foi extinto, né, durante a evolução. E uma delas, por exemplo, é que essas proteínas elas são hidrofóbicas, teria dificuldade de importá-las do citoplasma, como acontece para outras proteínas mitocondriais codificadas no núcleo. Tá? Então, mutações no DNA mitocondrial vão afetar a função da mitocôndria, a função de produção de energia, dentre outras, tá? E, consequentemente, irão afetar a célula como um todo e o tecido. Com isso, os tecidos que em humanos mais irão sofrer, né, com o acometimento da função mitocondrial são aqueles que mais demandam energia, principalmente tecido nervoso e tecido muscular, tá? Isso falando aqui nas doenças primárias, né, que são aquelas causadas diretamente por uma mutação no DNA mitocondrial. Porém, mutações no DNA mitocondrial também colaboram com o desenvolvimento de outras doenças. Essas a gente diz que são secundárias ou é uma contribuição mais indireta, né? E aí é uma gama de doenças, como doenças metabólicas de forma geral, diabetes, câncer,
Alzheimer, Parkinson, entre outras que a gente pode ainda vir a conhecer. E essa relação entre o acúmulo de DNA mitocondrial e essas doenças, até onde eu entendo, isso já era conhecido, isso tem uma relação com a idade, com o tempo de vida da pessoa também, mas aí nessa pesquisa mais recente, que é voltada, eu sei que vocês trabalham com as doenças primárias também, mas esse artigo que é o nosso foco aqui hoje diz respeito justamente a essas doenças secundárias. Conhecia-se essa relação, mas não se conhecia até agora o mecanismo, então o que faz com que haja esse acúmulo de mutações com a idade. Queria que você comentasse se é isso mesmo, e aí que exemplificasse quais os diferentes mecanismos que poderiam explicar essa mutação, quais já estavam descartados, e aí qual foi o foco do trabalho de vocês. Tá, então eu vou começar trazendo a pergunta de onde vêm as mutações, né? Então, as mutações, elas podem ser adquiridas, transmitidas pelas nossas mães, né? Já que a mitocôndria tem uma herança, ela só é transmitida pela mãe, o pai não transmite, né? Então, imagine uma mulher, se ela é portadora nos óvulos dela de uma mutação, ela pode transmitir para o filho, tá? Ou o filho, né? Ou uma pessoa qualquer um dos sexos, pode desenvolver uma nova mutação, né? Porque à medida que o óvulo é fecundado, e aí as células começam a se dividir, né? O embrião se forma, os diferentes tecidos vão se formando, o desenvolvimento vai acontecendo, né? Para que tudo isso aconteça normalmente, o DNA mitocondrial, assim como o nuclear, precisa ser replicado para povoar as novas células. E essa replicação pode gerar mutações. E, em particular, o DNA mitocondrial está mais sujeito a mutações do que o DNA nuclear. Por quê? Por conta da origem dele, ele não desenvolveu durante a evolução mecanismos tão robustos quanto o nuclear, tá, para se proteger de mutações. Então, é comum, né? Todos nós temos mutações. Por que nem todos nós temos doenças? A maioria das pessoas, na verdade, não tem doença. Porque o DNA mitocondrial está presente em uma variedade de número de moléculas dentro de cada célula nossa. De forma geral, os tecidos que mais demandam a função da mitocôndria, mais moléculas, maior número de moléculas esses terão, né? Como o caso que eu citei anteriormente do tecido muscular e o nervoso. E aí, nós temos um baixo nível de mutação, abaixo de 1%. Então, elas estão lá, mas não estão se manifestando, não levando a nenhuma sintomatologia. Então, independente da origem, se desenvolvido durante o desenvolvimento do feto, ou mesmo durante a vida adulta, ou herdado da mãe, o nível normalmente vai ser baixo. E aí ele tem o potencial de aumentar em porcentagem, e aí vir a causar um efeito, né, uma doença, por exemplo. E esse é o foco, né, da nossa pesquisa nesse último trabalho. Qual o mecanismo responsável por aumentar a porcentagem de moléculas mutantes? Outros trabalhos já descartaram alguns mecanismos que, por exemplo, durante a replicação celular, a mutação era preferencialmente transmitida para células filhas. Isso, por exemplo, já foi descartado. Ou também uma replicação preferencial do DNA mitocondrial mutante. Isso também foi descartado, em particular por um modelo que a gente investigou, né? E aí o nosso foco foi para a autofagia, né? O que é a autofagia? Ela é um mecanismo responsável pela renovação, por fazer a limpeza daquilo que é disfuncional na célula, né? Seja uma organela ou seja uma macromolécula, né? Porque tudo, né, na nossa vida tem um tempo de uso, né? E depois desse tempo precisa ser destruído, né, para que um novo possa substituí-lo. Então a nossa hipótese foi de que possivelmente durante o envelhecimento esse mecanismo de renovação, de trocar o disfuncional por um novo, por um funcional, pudesse se tornar comprometido. E assim,
diminuir, né, a frequência com que essas mutações são eliminadas, e uma vez que elas seriam mantidas, elas poderiam aumentar em nível com o tempo, né? E aí, nesse nosso estudo, a gente deletou, então, um ou mais genes, né, responsáveis por essa renovação, né, por esse processo de autofagia, para investigar, então, se de fato ele afetaria o nível de mutação, e de fato foi o que a gente encontrou. E aí, falando mais especificamente da pesquisa, quando você coloca que vocês deletaram o gene que é essencial, né, a ocorrência da autofagia, isso foi feito num modelo animal, em camundongos, com 2 tipos de DNA também, mas que não são exatamente o DNA mutado, né, que no caso do ser humano é o que acarreta essas doenças. Então, se você puder explicar, claro, a gente não tem tanto tempo, brevemente esse modelo, e aí como que vocês conseguiram, usando esse modelo, concluir justamente que sim, a autofagia está envolvida e que, portanto, em seres humanos, com a idade, problemas, né, o surgimento ou a perda de eficácia, talvez, do processo de autofagia, poderia levar a esse acúmulo de DNA. Então, explicar brevemente o modelo, mas também como que se faz daí essa correspondência entre o modelo e o sistema em seres humanos de fato. Sim. Como eu disse, os DNAs mitocondriais, eles, né, estão sujeitos a mutações. Então, o meu DNA mitocondrial possivelmente é diferente do seu, a não ser que a gente compartilhasse da mesma mãe, né? Então, a gente utilizou DNAs mitocondriais de diferentes linhagens de camundongos. Assim como nós, né, os camundongos diferem no DNA mitocondrial que eles possuem. E aí a gente utilizou uma linhagem de camundongo da América do Norte e uma outra da Nova Zelândia. Tá? E a distância genética entre esses 2 DNAs mitocondriais é equivalente à distância genética em humanos para o DNA mitocondrial do europeu e do africano. Então, o nosso trabalho ele foi além em pensar só do ponto de vista de mutação, e sim comparar essa distância genética, porque hoje a gente sabe que misturar DNAs mitocondriais com essa distância genética entre europeu e africano, por exemplo, pode ter efeito, né, sobre a célula e ocasionar também doenças. Não precisa ser necessariamente mutante. O problema é a mistura, que a gente chama de heteroplasmia. Tá? Então, a gente utilizou embriões dessa linhagem americana, da outra linhagem da Nova Zelândia, e a gente misturou as mitocôndrias deles, tá? Gerou um embrião só, né, e esse embrião foi transferido lá para uma fêmea, para o útero de uma fêmea, para ela gestá-lo, até produzir os animais, até os animais nascerem com essa mistura de mitocôndrias, e neles a gente viu que o DNA mitocondrial que veio da linhagem da Nova Zelândia, ele era mais funcional nesta mistura do que o americano, tá? E muito possivelmente a mesma coisa pode acontecer se for comparar o americano com o africano, né? Separadamente eles são ótimos, mas quando você mistura é que é o problema. Tá? E no fígado, em particular, que é um tecido que a gente tem muito interesse, porque a gente já sabe que os humanos acumulam muita mutação de DNA mitocondrial no fígado ao longo do envelhecimento, né? Ao olhar o fígado desses animais em função do tempo, a gente viu que eles acumulavam preferencialmente o DNA mitocondrial da Nova Zelândia, que eu acabei de dizer que era o mais funcional, mostrando aí indicando, na verdade, algum processo subjacente a esse acúmulo que dava preferência ao mais funcional. Tá? A gente não testou nesse nosso modelo, a gente não envelheceu esses camundongos a ponto de saber se lá na frente, né, eles teriam esse mecanismo alterado a ponto de eles já não conseguirem acumular também o DNA mitocondrial mais funcional. Isso é um dos objetivos futuros. Né? Mas aí o que a gente fez? A gente, então, uma vez sabendo que o fígado acumulava o DNA mitocondrial mais funcional, a gente deletou alguns genes essenciais para a autofagia. Né? E ao deletar, esse acúmulo foi completamente inibido. Tá? E aí se mantinha um nível estável de DNA mitocondrial americano e da Nova Zelândia. Tá? O que com o envelhecimento pode ter um efeito funcional também sobre o fígado ou sobre outros órgãos também, se a gente fosse investigar. Então, a gente
consegue extrair a partir desse e de outros resultados, eu estou aqui resumindo bastante o nosso estudo, né, a importância da autofagia em selecionar, né, em dar prioridade para que o DNA mitocondrial mais funcional fosse aumentando ao longo do tempo no fígado desses camundongos. Agora, quando a gente vem para humanos, e eu trago para você que em pessoas mais velhas, né, então, em função da idade, a gente passa a acumular mutações no DNA mitocondrial, os níveis passam a aumentar, né? Além de outros fatores, a gente, a partir desses nossos dados, supõe, né, traz a hipótese de que, e além disso, em paralelo, é importante mencionar que a autofagia com o envelhecimento se torna menos eficiente, né? Então, a gente atribui aí um possível papel de um defeito autofágico em humanos em favorecer, né, o acúmulo de mutações, na verdade, por não ser tão eficiente em promover o acúmulo do mais funcional, né? Então, consequentemente, se você não promove o acúmulo do mais funcional, o disfuncional vai ter mais chance de aumentar em nível e ter algum efeito com a idade. Eu vou só repetir essa conclusão final, porque no meu próprio processo de compreensão foi importante, então talvez ajude os nossos ouvintes, mas são situações opostas, né? Nos camundongos que estavam ali, novinhos, como você disse, não envelheceram, a autofagia estava funcionando e, portanto, mandava embora o DNA que era menos funcional e preservava aquele que era o melhor para aqueles camundongos, em termos da produção de energia. E aí a hipótese passa a ser, então, que com a idade em seres humanos, esse processo não funcione tão bem, e aí, justamente, ela deixa de eliminar o DNA mutante, que é o que causa esses problemas todos, ele se acumula, e aí a gente chega a essa, pode ser que a conclusão seja essa, chega até essa associação com essas doenças. E aí, para a gente terminar, Marcos, queria justamente que você falasse, se isso viesse confirmar, eu sei que vocês têm outros estudos ainda com modelos animais, mas também está prevista a realização de estudos, claro, depois em humanos, se essa hipótese venha a se confirmar, quais são as possíveis implicações, por exemplo, em termos de prevenção e ou tratamento dessas doenças associadas ao envelhecimento? Eu gostaria de trazer duas principais implicações, né, desse nosso estudo. Uma delas é que tem crescido no mundo a discussão sobre utilizar mitocôndrias doadas por uma outra pessoa, né, para tentar suprir a deficiência de uma pessoa que tem mutação, né? Então, para isso, se geraria uma mistura, né? Então, imagine, você tem um embrião que tem mutação no DNA mitocondrial, e a ideia é que uma outra pessoa doe mitocôndrias para suprir aquela que não está funcionando bem. Mas com isso você vai gerar mistura, você não consegue, a gente não tem tecnologia ainda para excluir por completo, né, e ter só um tipo, só a doadora. Não, você vai ter a doadora e a que já existia, que era do receptor, né? Então, o nosso trabalho tem uma aplicação no sentido de reiterar que a mistura de mitocôndrias com DNAs mitocondriais divergentes, como esse do nosso estudo, tem efeitos maléficos e mais do que isso, mesmo que no primeiro momento o nível seja baixo dessa mutação, o nível em porcentagem, com o envelhecimento ele pode ser alterado, né? E a autofagia é um desses mecanismos que a gente mostra aqui que pode alterar os níveis dessa mistura. E o segundo, né, agora pensando especificamente para as mutações que a gente acumula em alguns tecidos, dentre eles o fígado, tá? E que podem ocasionar doenças primárias ou secundárias, é que conhecendo o mecanismo responsável, né, ou pelo menos um deles, né, e a autofagia estando envolvido, né, sendo um desses mecanismos, a gente pode desenvolver tecnologia para modular a autofagia, né, de forma a mitigar os efeitos dessas mutações, né? Então, hoje já existem fármacos que, inclusive, já são utilizados com outras finalidades em humanos, ou seja, já foram aprovados por FDA e outras agências reguladoras, e que poderiam ser utilizados de uma forma direcionada, né, para mitigar o acúmulo de mutações, ou então favorecer o acúmulo do DNA mitocondrial mais funcional e assim mitigar, na verdade, o efeito, né, o desenvolvimento da doença. Então, eu acho que são os dois principais aspectos que eu gostaria de destacar. Marcos, muito obrigada. Eu
comentei depois que a gente conversou a primeira vez, que eu passei dias, né, pensando sobre as mitocôndrias, falando sobre elas, e espero que a gente consiga despertar nos nossos ouvintes também. Como você disse, você resumiu bastante o estudo. Quem quiser saber mais pode, inclusive, a gente tem já a matéria no portal do UFSCar, a agência FAPESP também fez matéria, ou até mesmo o próprio artigo, para quem for da área, mas eu acho que a gente conseguiu aqui dar uma bela explicação, pelo menos para as pessoas ficarem curiosas. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês, que é importante a gente registrar também que foi realizado por uma jovem pesquisadora, né, numa investigação aí de iniciação científica, né? Muito obrigado, Mariana. Eu continuo sempre à disposição aí. Espero em breve trazer mais novidades sobre o mundo maravilhoso das mitocôndrias. Espero que vocês também tenham achado esse mundo maravilhoso. Eu fiquei encantada. E para quem quiser saber mais, compreender os detalhes, as matérias sobre as quais a gente falou, publicadas no portal da UFSCar e na agência FAPESP, e o artigo original estão na descrição desse episódio. Essa pesquisa tem como primeira autora a Catiane Tostes, que é graduada em biotecnologia pela Universidade Federal de São Carlos, e, como a gente disse, realizou a pesquisa durante a sua iniciação científica com bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e da Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESP. Muito obrigada pela companhia. Eu sou Mariana Pezzo e esse foi mais um Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção do Instituto da Cultura Científica em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.